estou pensando em dividir por 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre os fundamentos da vida cristã, da fé, que é a condição para alguém se batizar. Depois, na segunda parte, o valor do batismo, né, o significado do batismo, por que batizar, o que significa isso. E a última parte, a gente vai ter um papo aberto para tirar dúvidas, né? Para caso alguém tenha uma dúvida, a gente conversar livremente sobre esse assunto. Amém? Amém? Amém. O batismo, ele é uma decisão e um ato exterior de uma decisão e de uma fé que já foi decidida interiormente. Concorda comigo? E que nem um casamento. Quando você está lá no altar para casar, não é lá que você, normalmente, né, que se toma a decisão de casar. A decisão de casar já foi tomada muito antes. Quando, né, os dois decidem organizar o casamento. Então o casamento é o quê? É um ato oficial que demonstra perante a família, os amigos, que os dois querem viver para sempre. O batismo, né, de antemão, é parecido. A pessoa já nasceu no coração, de novo, recebeu Jesus, e aí ela oficializa essa fé perante a igreja e mundo espiritual. Então, por isso é importante falarmos das 2 partes. Qual que é essa decisão interior? O que é importante a pessoa ter no coração? O que é esse fundamento da vida cristã que nós falamos? Quais são as bases da vida cristã? O que faz de alguém um cristão? Existem alguns passos e alguns princípios que eu gostaria de mencionar. Ok? A primeira coisa é entendermos que nós somos pecadores. Esse reconhecimento é a base para qualquer coisa que vem depois. A Bíblia diz em Romanos 13, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a primeira coisa que o batismo só faz sentido quando a gente entende isso, que eu e você e nós somos pecadores. Eu queria te perguntar, você reconhece isso? Quem reconhece isso? Você já mentiu alguma vez? Já muitas vezes. Você já teve inveja de algo que não era seu, que era do próximo? Não. Não, isso não. Você nunca viu um homem bonito, um carro bonito, uma casa bonita, que era de outro? Ou uma pessoa inteligente, falando, nossa, eu queria tanto ter isso, tanto ser aquilo, tanto participar disso? Não. Você... Não. Eu não gosto das coisas dos outros. já matou alguém? A Bíblia diz, não matarás. Esse, se você falar que não, eu acredito. Mas o que Jesus diz? Todo aquele que odiar o seu irmão é assassino. Então você já odiou alguém? Teve raiva de alguém? Vontade de pegar a pessoa no pescoço? Não, até só. Nunca Já odiei teve? ninguém, eu não. Se você já teve isso, a Bíblia diz, pecou. Nem nunca Né? vou odiar. Matou, em outras palavras. Você já adulterou? Não precisa responder de forma alta, não. A Bíblia diz, se apenas com olhar, com intenção, né, nós olharmos para alguém com intenção, não precisa nem tocar na pessoa, só com intenção, já adulterou, Jesus diz. Você já tomou o nome de Deus em vão? Você já... que mais que são os 10 mandamentos? Você lembra de mais algum? Já matou alguém, já roubou. Já roubou alguma coisa que não era seu? Talvez não estou falando de assalto de banco, não. Sim. Estou falando de pegar uma nota de 5 euros na carteira do seu pai, quando você era pequena, um pirulito, ou você pegou um emprestado algo de alguém, não devolveu, está com você até hoje. Você... O que mais? Falou que vai pagar depois, depois a gente paga, nunca pagou. Levantar falsos. Não sei o quê, você pegou uma coisa que não era sua, né? Você não aceitou. Você numa loja, de repente, quando você era jovem, né? Falar, vou pegar aqui uma balinha. Então, Essas coisas não. Eu não. se a gente for sincero com a gente mesmo, a dona Júlia está falando que não. Mas se nós formos sinceros com nós mesmos, todos nós já pecamos em todos os mandamentos e não é uma vez só.
Por isso que a Bíblia diz, agora não sou eu que está dizendo, a Bíblia está dizendo todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então, isso é um ensino fundamental da Bíblia, que todos nós nascemos em pecado, entende? Então, quando nós viemos ao mundo, já nascemos, Davi diz, eu fui concebido em pecado, entende? Então, esse é um conceito bíblico, que todo mundo, por causa de Adão e Eva que pecaram, eles passaram esse DNA pecaminoso para toda a humanidade. Quando você peca a primeira vez, não sei quando foi esse dia, mas é só resultado da natureza pecaminosa, entende? Por isso que a Bíblia difere entre pecado, no singular, que fala da natureza, e pecados, no plural, que fala dos atos pecaminosos. É que nem uma laranjeira, né? Tem um pé de laranja, é a natureza de laranja, é o ser dessa árvore. Quando produz a primeira laranja da primeira vez, é o fruto da natureza, né? Quando você mente a primeira vez, isso só comprova, é o resultado de que nós somos pecadores. Eu também, mas são vocês não, todos nós. Amém? Amém. E a Bíblia diz por isso que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Entende? Então o pecado, além de desagradar a Deus, ele nos afasta, ele nos separa de Deus. Entende? Então todo ser humano, quando ele nasce, ele já nasce afastado, separado de Deus. Não porque Deus quer, mas porque nós, lá em Adão, né, a raça humana optou por estar longe de Deus, optou por desobedecer a Deus. E aí a Bíblia diz que o pecado entrou. Entende? Então, pecado na Bíblia, a palavra original é hamartia, que significa errar o alvo. Ok? Então, o alvo de Deus era fazer a vontade dele. Quando Adão e nós erramos o alvo, não fazemos a vontade de Deus, aí nós pecamos. E qual que é o problema do pecado? Justamente o principal. Justamente isso que eu falei. Traz condenação eterna. Não dá tempo, né? 1h30 para falar tudo isso que eu falei no começo. Então não dá para a gente abrir muito a Bíblia. Mas a primeira coisa, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Talvez vamos só ler esse, ok? Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Lembra que você já mentiu? Agora só não fala que nunca mentiu na vida. Eu já menti. Brincadeira. Todos nós já mentimos alguma Mesmo vez. numa brincadeira, já menti. O que a Bíblia diz? Aos mentirosos, a pessoa que já mentiu é mentirosa, não é? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse é o maior problema do nosso pecado, que a consequência dele, segundo a Bíblia, é a morte eterna, a segunda morte. Estamos no inferno por toda a eternidade. Esse lugar nunca foi feito para nós seres humanos, foi feito por Deus, por o diabo e seus anjos. Mas como nós, em Adão, decidimos, o ser humano decidiu seguir esse mesmo caminho, o destino também, sem Deus, né, detalhe importante, é o mesmo. Só que o pecado, ele traz muitas outras consequências ruins, né? Desagrada a Deus, traz culpa. Quando você faz coisas erradas, você não sente culpa. Traz culpa, traz separação, né? Juízo, escraviza, né? Tanta gente está escravizada lá fora por causa do pecado. Traz morte espiritual, cegueira espiritual, né? Corrompe e tira a nossa fé também. Então o pecado, ele é, vamos dizer assim, o pior mal do ser humano. Ele afasta de Deus e nos esfria completamente para com Deus. Sabe? E todo ser humano, nós inclusive, nós vamos aparecer diante de Deus naquele dia. E o que Deus vai avaliar é se tem pecado ou não. Sabe? As pessoas às vezes elas acham que vão apresentar obras diante de Deus. Mas isso não é o primeiro critério. O primeiro critério é, Deus vai ver se tem pecado ou não. Deus é um juiz injusto. Sabe, você acharia justo Deus falar para alguém que estupra lá um monte de criança, mata um monte de gente? Não, deixa pra lá, vamos entrar no céu. Você acharia isso justo? Não. Não é justo. Isso seria
injusto. Um juiz que fala, não, deixa pra lá, a gente vai dar um jeito, nós dois aqui, você pode ir, isso é injusto, isso é corrupção. E Deus nunca pode ser incorrupto, porque Ele é justo. Então Deus tem que punir os assassinos, tem que punir os idólatras, tem que punir também os mentirosos, tem que punir os invejosos, entende? Agora, mas pastor, uma vez o DUS não foi nada grave. Pois é, mas se aquele que assalta um banco, ele fala para o juiz, mas juiz, foi uma vez só. O que o juiz vai falar? Ah, por que você não falou isso antes? Pensava que estava assaltando banco toda semana. Claro que não. Basta assaltar um banco uma vez, basta assassinar uma única pessoa, é culpado de assassino, não é verdade? Ah, pastor, eu nunca assassinei, só menti. Pois é. É claro que os pecados não são da mesma gravidade. Até o juiz humano, ele reconhece. Matar alguém é muito pior do que você mentir. Concorda comigo? Só que o problema é a natureza, entendeu? O mentir talvez não é um pecado tão grave quanto o assassinar. Todo mundo vai concordar com isso. Mas o problema é que é pecado do mesmo jeito. A natureza é pecaminosa, entende? E uma vez que nós temos pecado, e aí isso nos separa de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E é igual água e óleo. Deus não pode estar junto no mesmo lugar onde tem pecado. Entende o que eu estou dizendo? Então, Deus quer muito estar com o pecador, mas Ele não consegue porque Ele é santo. Então, quando chegar alguém na porta lá no céu e tiver pecado na vida dele, Deus, ainda que Ele quer, Ele não pode deixar entrar. Entende o que eu estou dizendo? E aí, só que Deus tem um grande problema agora. Ele quer ser justo com você, com todo mundo. Mas Ele também ama você muito. Só que Ele não pode dar um jeitinho, né, como falamos no Brasil. Não, depois a gente vai dar um jeitinho para você entrar. Deus não pode fazer isso. Ele tem que dar um jeito bom, correto, que cumpre todas as exigências. E foi, você que é cristão sabe, foi o que Ele fez na cruz. O que aconteceu quando Jesus derramou o seu sangue? Ele nos justificou. Ele nos justificou. Como que aconteceu isso? Estava lá o Christian, vou pegar você como exemplo. E o Christian estava, sabe quando a gente chegar diante de Deus, depois de uma vida, 60, 70, 80 anos, tem uma listona de pecado. Se Deus fosse levar em consideração todos os nossos pecados. Talvez às vezes a gente não lembra, a gente não percebe, mas são muitos que nós cometemos. Até a Bíblia diz, até as coisas boas que a gente deixa de fazer é pecado, sabia? Não é só as coisas ruins que a gente faz. Até as coisas boas que a gente deixa de fazer é pecado também. Então nós vamos aparecer diante de Deus com uma lista. E aí, Deus não pode simplesmente falar, né, sai de lá. O que Deus criou como solução para esse problema? Deus falou assim, ó, Christian, você é cheio de pecado. Benjamin, você é cheio de pecado. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pôr alguém no seu lugar. Então ele falou, Christian, sai daí. Quem que ele pôs no lugar? Jesus. E aí toda a condenação, toda a acusação, toda a morte que era para nos punir pelo nosso pecado, Jesus ele levou sobre si. Entende? Ele foi a pessoa... Por que ele pôde fazer isso? Porque ele era inocente, ele não tinha pecado nenhum. Nenhum outro ser humano poderia fazer isso. Só Jesus, porque ele mesmo não estava sentado lá no lugar. Então ele falou, Christian, vem que eu me sento no seu lugar. Então ele morreu naquela cruz e foi punido, nos substituindo, né, naquela cruz. Então, a morte que era nossa, ele tomou sobre si. E a justiça, aconteceu uma troca maravilhosa. E a justiça, a inocência que era de Jesus, ele disponibilizou para nós. Entende? Então, quando o sangue dele foi derramado, ele morreu uma vez por todos nós. Então, esse é o sacrifício dele. Aconteceu uma troca. Tudo que era ruim, o nosso pecado, condenação, acusação, e também a condenação eterna, o lugar no inferno que nos merecíamos, ele assumiu tudo. E tudo que era dele, a vida eterna, a inocência, a justiça, né? Tudo que era dele, ele disponibilizou para a gente, através do seu sacrifício. Ele falou, ó, se você quiser,
está aqui. Se você quiser aqui perdão dos pecados, a vida eterna, você se tornar justiça de Cristo, está tudo aí para você. Entende? E aí ele fez isso derramando o seu sangue. Todas as vezes, segundo a Bíblia, para haver perdão dos pecados, era necessário derramar sangue. Então Jesus derramou seu sangue na cruz para poder oferecer o perdão para nós. Amém? Amém. Então o que Jesus disponibiliza através do seu sangue para a gente? A redenção que é o perdão praticamente, né? Lavar-nos do pecado, nos fazer justos, ok? Nós éramos injustos, nos fazer justos. Nós temos agora acesso a Deus que não tínhamos, ok? Nós somos santificados, a nossa consciência é limpa de toda a culpa e também temos vitória sobre o diabo. Tudo isso é o que Jesus oferece, né? Quando ele morreu lá naquela cruz. Amém? Agora, o que eu e você precisamos para a gente tomar posse ou receber essa proposta de Jesus? O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, segundo a Bíblia, é arrepender-se. Né? Por que eu preciso me arrepender? Porque o arrependimento é você e eu reconhecemos que somos pecadores e que erramos. Entende? Sem esse passo, ninguém é salvo. Porque a salvação, ela é, em primeiro lugar, a salvação de quê? Dos nossos pecados. Jesus nos salva do nosso próprio destino, de colhermos aquilo que nós mesmos semeamos. Entende? Então, o que é arrependimento? Estou resumindo bastante, para a gente não demorar muito. O que é arrependimento? É você reconhecer que você está errado. Você sentir uma dor pela sua vida que você vivia, você não querer aquilo mais que você vivia, e na verdade o significado mesmo é uma mudança de 180 graus de pensamento e de atitude. Lembra que aquela mulher ela vinha até Jesus e ela estava sendo apedrejada. O que Jesus falou? Ela pediu perdão, falou: Jesus, me perdoa, reconheço que sou pecador. E Jesus falou: vai, não peques mais, ou seja, eu te perdoo. Mas como você se arrependeu, agora vive uma outra vida, um outro estilo de vida. Era prostituta, agora vive para glorificar o nome de Deus. Era mentiroso, agora compartilha a verdade. Você era alcoólatra, agora ajuda os outros a se libertar no vício. Percebe uma mudança de vida? Isso é arrependimento. Não apenas você falar: Deus me perdoa, e continuar fazendo o que você sempre fazia. Ok? E aí, quando nós nos arrependemos, o que acontece? Deus, Ele nos perdoa. A Bíblia diz, 1 João 1, 7 ao 9, verso 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando me arrependo, eu confesso. Aí Deus, Ele vem para nos perdoar. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, a primeira coisa que nós precisamos diante do sacrifício é o arrependimento. Qual que é a segunda coisa? Que é o critério bíblico para a salvação. É a fé. Olha só, Romanos 10. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, que ele é muito importante. Romanos 10, verso 9 ao 13. O que eu preciso fazer, Benjamin, para não ir para o inferno? Mas, a Bíblia diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres. Essa é o único critério bíblico para ser salvo. Creres. Crer o que, Benjamin? O que eu preciso crer para ser salvo? Primeiro, né, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tá? Por isso ele tem que morrer, né? Pra depois ressuscitar. Porque com o coração se crê para a justiça. Lembra que nós falamos da justiça de Cristo? Para você receber a justiça, tem que crer no coração. E com a boca se confessa a respeito da salvação.
Por conta, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E todo aquele, para abreviar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, naquele dia, diante de Deus, Deus vai avaliar um único critério. Você creu, você se arrependeu e creu ou não? Esse é o único critério. Eu estou fazendo uma pesquisa, só uma curiosidade. Estou fazendo uma pesquisa sobre outras religiões. Sobre o islamismo, sobre o budismo. E sabe uma das coisas que é interessante que essas religiões pregam? Que as pessoas elas vão ser avaliadas de acordo com a performance, de acordo com o comportamento, de acordo com a obediência e a fidelidade aqui na Terra. Inclusive tem algumas igrejas evangélicas que pregam isso também. Está errado. Mas o que vai acontecer se chegar lá? Vai ter uma grande confusão. Porque muita gente vê muita coisa boa, mas vê muita coisa ruim também. Como que vai falar quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Então, se fosse verdade, qual que é o muçulmano que vai entrar no céu, no paraíso, e qual que não vai? Não tem como fazer distinção. Se for esse critério, baseado na nossa obra. Agora, quando o critério é a fé, é muito simples. Todos que crerem vão receber o perdão e eles podem entrar. Todos que não crerem têm os pecados e não podem entrar. Entende? Então, e os meus pecados? Quando você crê, você recebe a justiça de Cristo. O que isso quer dizer? Quando Deus olha para você, é não ver pecado nenhum mais. Ele não vê você como alguém que teve muitos pecados e não tem mais. Ele vê você como alguém que nunca teve pecado. Porque ele não vê você mais. Ele vai ver Jesus, porque estamos nele. Quando Deus vai olhar para você, ele vai ver, quando nós estamos nele, pela fé, ele vai ver alguém completamente purificado, justificado, perdoado. Como se nunca tivesse pecado. Alguém pode dizer amém? Amém. Entende? Então, quando a pessoa crê nisso, estou ensinando a primeira parte, ok? Quando a pessoa crê nesse sacrifício de Jesus, que nos substitui ali, a pessoa diz que a pessoa recebe várias coisas. Recebe a vida eterna, ou seja, o acesso para a eternidade. A pessoa é perdoada de todos os pecados dela. A pessoa recebe o Espírito Santo dentro de si. A pessoa nasce de novo, é uma nova criatura. A pessoa agora vive uma nova vida. Então são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Por isso pelo menos com o nosso Deus, não há esse negócio de trocar de religião. Porque o que é trocar de religião? Você adaptar uma outra maneira de pensar. Mas quando você nasce de novo, você não pensa apenas diferente. Você se torna um ser diferente. Ele diz que o Espírito Santo habita dentro de nós para nos fazer uma nova criatura. Sabe aquela Kátia velha? Ela não existe mais a partir daquele momento. Vai ser uma nova Kátia. Amém. Aquele Christian que era, não existe mais. Ele morreu e ressuscitou em Cristo através do batismo, não vamos entrar nisso, com uma nova vida. Alguém pode dizer amém? Amém. E nós recebemos também, essa última parte, o Espírito Santo. Né? Quando você crê, a Bíblia diz que o Espírito Santo se une ao nosso espírito humano. Então, Deus vem, o Espírito Santo vem de fora, para dentro da gente. O ser humano tem três partes, tem o espírito, a alma e o corpo. Ele se une ao nosso espírito humano, e esse nosso espírito que estava morto, lembra que Deus falou, quando vocês vão comer do fruto, certamente morrerás? Essa parte morreu, além da parte física. O Espírito Santo entra e vivifica de novo o espírito humano. Amém. Por isso que a Bíblia diz, por isso Jesus disse para Nicodemos lá em João 3, você tem que nascer de novo. Né? O que vai nascer de novo? Nicodemos não entende. Entrar no útero da minha mãe de novo? Olha o meu tamanho, rapaz. Jesus diz, não, o que vai nascer de novo é o espírito, né? Essa parte que estava morta, que estava impossibilitada de comunicar-se e entender a Deus. Então, isso que acontece também, quando você nasce de novo, o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de você e se torna filho de Deus. Amém? Amém. Essa é a primeira parte, para resumir. Eu não sei se você já definiu isso na sua vida, mas eu queria, para deixar isso definido de uma vez por todas,
fazemos uma oração juntos. Se você quiser. Tá bom? Você está me entendendo? Já não vamos falar sobre o batismo em si, mas o batismo é só a declaração exterior, só entre aspas, a declaração exterior de uma decisão que nós tomamos interiormente. E essa decisão é essa que eu estou propondo agora. Se você crê que Jesus ele veio, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, um dia ele voltará para nos buscar, diz a Bíblia. Você crê nisso? Se você não crê, você nem pode batizar. Poder até pode, mas não vai fazer efeito. Entende? O batismo é você falar, tomar essa decisão que nós estamos fazendo como oração agora, de maneira pública. Ou seja, você está decidindo casar com Jesus agora. O dia do batismo é o casamento, entre aspas, com Ele. Agora você está tomando a decisão de permanecer com Ele pro resto da eternidade. De viver casado com Ele para todo sempre. Vamos fazer isso? Vocês gostariam? Sim. Sim? Dona Eugênia também? Ajuda nós aí. Amém, Dona Eugênia? Amém, pastor. Vamos fazer então essa oração? Fala comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu reconheço eu reconheço que eu sou pecador. que eu sou pecador. Eu nasci em pecado Eu nasci em pecado. e pequei muitas vezes. E pequei muitas vezes. Errei muitas vezes Errei muitas vezes. durante toda a minha vida. Durante toda a minha vida. Eu te peço, Eu te peço, perdoa-me perdoa-me Pai, todos os meus pecados todos os meus pecados e lava-me e lava-me com teu sangue. com teu com teu sangue. sangue. Eu creio Eu Eu creio creio que o Senhor veio aqui para a terra, que o Senhor veio aqui para a terra, se fez homem se fez homem em Jesus em Jesus e morreu e morreu naquela cruz naquela cruz em meu lugar. em meu lugar. Eu creio Eu creio que eu devia estar naquela que eu cruz, devia estar naquela cruz, mas o Senhor, mas o Senhor, por causa do teu amor, Por causa do teu amor, foi livre espontaneamente foi livre espontaneamente para me representar, para me para representar, levar sobre si para levar sobre si todos os meus pecados. todos os meus pecados. Eu creio Eu creio que ao mesmo tempo ao mesmo tempo, que ao mesmo o Senhor o Senhor disponibilizou disponibilizou perdão, perdão, justiça justiça e vida eterna. e vida eterna. E eu recebo e hoje, eu Eu recebo recebo hoje, pela fé, pela fé, a salvação, a a salvação, salvação, a vida a eterna, a vida vida eterna, eterna, o perdão o perdão e o Espírito Santo. o Espírito Santo. Eu creio Eu creio que o Senhor Que o que o Senhor Senhor não apenas não apenas morreu, morreu, mas ressuscitou. mas ressuscitou. E por isso, E por por isso, isso eu creio eu creio que eu também que que eu também ressuscitarei ressuscitarei contigo contigo e viverei e viverei eternamente contigo. eternamente contigo. Obrigado Obrigada, meu Deus. por esse presente por esse presente maravilhoso maravilhoso que eu recebo que eu recebo pela graça. pela graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se você fez essa oração de coração, talvez a primeira vez, desculpa, a Bíblia diz que o seu nome está sendo escrito agora, ou foi escrito no livro da vida. E Deus vai abrir lá os livros. Se o seu nome estiver lá, que vai estar como você creu e confessou com a boca, Deus vai falar, vem, pode entrar. Venha dançar, celebrar comigo. Amém? E essa decisão, esse presente que Deus deu, eu creio, você pode crer diferente, mas eu creio que os dons de Deus, inclusive a salvação, é irrevogável. Ou seja, Deus não é uma criança que dá, toma. Você já brincou assim com o seu irmão? Toma não. Aí eu falei com meus irmãos, a gente dava brinquedo, mas depois logo a gente queria de volta. Eu acho que Deus não faz isso, entende? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E uma vez que é filho, quem que vai nos tirar esse direito, essa filiação? Essa é a minha fé, eu quero te passar. Se você quiser agarrar, né, agarre aí. Jesus diz que ninguém pode arrebatar aqueles que Deus deu da mão dele.
Amém. Você é filho dele, filha dele, e você nasceu de novo, você é um outro ser. E esse outro ser nunca mais vai deixar de existir, porque é um ser eterno. Amém? Amém. Então, se alguém questionar, ou até o diabo questionar sua salvação, você pode falar, não há mais condenação, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor, e se eu pecar de novo? Olha, o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, ele estava nesse dilema. Ele diz, as coisas que eu quero fazer eu não faço, as coisas que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas o que ele está falando? Em outras palavras, enquanto eu moro nessa carne corrupta, nesse corpo, né, terreno, que esse não se converte. O nosso espírito converte, mas o corpo infelizmente não. Ele vai querer sempre, quando nós estamos nessa terra, ele vai querer sempre aquilo que não é de Deus. E às vezes a gente acaba cedendo, né, por estar fraco, por não estar orando, por às vezes não estar maduro na fé. Às vezes a gente acaba cedendo o que o corpo quer. Mas aí o que a gente tem que fazer? Pergunta de 1 milhão. Vamos supor, você vai batizar. E aí acontece que 2 semanas depois você pisa no tomate de novo. Eu te pergunto, esse batismo ele foi inválido? Não valeu? Tem que batizar de novo? Não. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você casou com seu esposo, com seu marido, com sua mulher. Aí 2 semanas depois pisou no tomate com você. Falou coisa pra você que nem devia falar. O que tem que fazer? Não é casar de novo. Não é que esse casamento se tornou inválido porque errou. O que faz? Errei com você, me perdoa, não foi minha vontade. E o que o outro faz que é maduro também? Claro, eu te perdoo, vamos esquecer isso, bora pra frente. E assim também é o batismo. O batismo é que nem um casamento. Então o que acontece? Quando você fala, Deus me perdoa, e Deus vai perdoar, e o que vai acontecer? Bora pra frente. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguma dúvida sobre essa primeira parte? Alguma colocação? Não? Glória a Deus. Vamos para a segunda então? Agora vamos falar sobre o batismo, né? O que é o batismo nas águas e por que é importante alguém se batizar? Eu gostaria de ler um texto. Desculpa, deixa eu ver se tem uma água aqui. Eu sei que esse texto é bem teológico, Paulo estava inspirado naquela hora de escrever, mas como é o texto do batismo, eu queria ler de novo com vocês, tá bom? Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode. Romanos capítulo 6, verso 2 a 11. Romanos capítulo 6, verso 2 a 11. Romanos 6, 2 a 11. Paulo escreve, até o 11, tá bom? Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí ele explica. Ou porventura ignorais, vocês já esqueceram, que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então a primeira coisa que Paulo está falando aqui, que quando a gente se batiza, nós nos batizamos em Cristo, para dentro de Cristo. Ou seja, quem se batiza, ele se torna, através do batismo, um com Cristo. E aí, o que Cristo fez? Quando ele veio? Ele morreu, olha aqui, ele morreu e ressuscitou. Entende? E quando nós batizamos, nós, através desse ato, nós participamos da sua morte e da sua ressurreição. Entende? E aí Paulo diz aqui, nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, ou seja, nós
teologicamente, a gente fala que a morte, o sacrifício de Cristo, ele é substitutivo e inclusivo. Substitutivo por quê? Porque ele nos substituiu naquela cruz. Lembra que eu falei mais cedo? A gente tinha que estar morrendo na cruz. Só que ele falou, não precisa, eu vou te substituir ali. Esse é um lado. Qual que é o outro lado? Quando ele morreu, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Simbologicamente, claro. Entende o que eu estou dizendo? Aí Paulo está falando, quando vocês vão se batizar, vocês vão assumir essa morte de Cristo para vocês também. Vocês vão morrer para quê, Benjamin? Para essa vida, ou melhor dizendo, para aquilo das nossas vidas que não era do agrado dele. Por os pecados, por aquilo que desagradava a Deus, o estilo de vida carnal. Tudo aquilo que não era da vontade de Deus para a nossa vida até então, isso vai morrer. Isso vai ficar nas águas. Né? Morremos para isso. E o que vai acontecer? Nós vamos ressuscitar para uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. Vamos viver o quê? De acordo com a vontade de Deus. Entende? Vamos continuar aqui. Fomos, pois, sepultados com Ele, né, incluso, pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também nós seremos na semelhança da sua ressurreição. Então nós nos unimos com Cristo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Sabendo isso, que nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre Ele, nem sobre a gente. Amém? Amém. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, olha só, conclusão. Uma vez que vocês batizaram, né, Paulo está falando, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então o batismo é o quê? Também, além de publicar essa decisão interior, é um ato que você decide morrer com Cristo para a nossa vida velha, né, para o pecado, e ressuscitar para uma nova vida de acordo com a vontade de Deus. Ah, Benjamin, agora eu vou batizar e de repente nunca mais vou ter vontade de pecar, eu nunca mais vou pecar. Seria muito bom se fosse assim. E vai ser, quando nós receberemos um corpo glorificado, que é o único empecilho que nos impede ainda nessa ideia de vivermos uma vida totalmente santa, é o nosso corpo. Quando a gente for receber, depois de encontrar com Cristo, um corpo glorificado, aí não vamos pecar mais. Só estamos pecando nessa terra ainda por causa do nosso corpo. Então, como eu falei, nós devemos considerar morto para o pecado. E Deus faz milagres também, amém? Vícios, coisas assim, pessoas já batizaram e ressurgiram do batismo sem vício. Então Deus faz milagres. Mas quando eu pego de novo, o que eu faço? Como eu falei, Senhor, me perdoa. Eu peguei de novo e eu recebo o seu perdão para esse tipo de pecado. Amém? Amém. Então, qual que é o significado do batismo? Por que eu preciso batizar? Eu vou te dar alguns motivos para a gente encerrar e caminhar para a terceira parte, ok? Primeiro, o batismo, sabia que é um mandamento de Jesus? Jesus diz em Mateus 28, verso 18, desculpa. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto diz, ide fazer discípulos de todas as nações, como? Qual que é o primeiro passo de alguém se tornar um discípulo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira etapa para alguém se tornar um discípulo de Cristo é esse, é o batismo. Por quê? O batismo é o início da vida cristã, podemos dizer assim, entende? Então, é o primeiro pré-requisito que Deus coloca. Quer ser discípulo? Então, vem batizar.
Então, quando você se batiza, a primeira coisa é que você está obedecendo a Jesus. Segunda coisa, sabia que até o Jesus foi batizado? Lembra da passagem? Ele passou lá por água e aí ele pediu João para batizá-lo. João nem quis, ele falou, peraí, se alguém tem que ser batizado de alguém, é eu de você, não você de mim. E aí Jesus convenceu ele lá, né? E aí Jesus foi batizado. Agora, você já analisou? Jesus, ele teve pecado? Não. Por que ele batizou? Se ele não teve pecado? Boa pergunta. Para deixar como exemplo. Muito bem. Ele morreu fisicamente, literalmente. Não pelo pecado dele, pelo nosso. Ou seja, se tem um ser humano que não precisou do batismo, era Jesus. Mas por que ele batizou? Para deixar como um exemplo para nós. Como que ele ia pedir uma coisa para a gente se ele não tivesse feito? Ele batizou para dizer o seguinte: se eu que fui Deus, sem pecado, batizei e precisei, imagina nós que somos seres humanos cheios de pecados. Então, quando nos batizamos, nós estamos seguindo o nosso maior modelo, né, que é Jesus. Terceiro motivo, por que é importante batizar? Porque o batismo é a consequência e é o sinal de arrependimento que serve para perdoar os pecados. Atos 2:38, olha só. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos ou seja, e como consequência, e você sabe que é uma sequência, uma consequência, né? Se eu falo para você, vai lá e bebe uma água, são duas etapas. Primeiro você vai lá, depois você bebe uma água. Mas os dois estão conectados um com o outro. A Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, o batismo é uma consequência, pelo menos na Bíblia, do arrependimento. E serve para quê? Para redimir, para apagar os pecados. Então, outra simbologia do batismo é esse. A gente entra na água e essa água simboliza a lavagem, entende? Não é o principal, mas simboliza a lavagem dos pecados, né? Para lavar toda a sujeira espiritual das nossas vidas. Ok? Agora a gente faça uma pergunta assim meio polêmica. Eu te pergunto, uma criança, acho que é importante. Uma criança, ela pode se arrepender? Criança que eu digo um bebê de 1 mês, 2 meses, 8 dias, 3 meses. Uma criança, um bebê nessa idade, ela pode crer em Jesus? Uma criança dessa, ela tem noção que ela é pecadora? Uma criança nessa idade, ela sabe o nome dela? Não sabe de nada, ele acabou de nascer. Ele está assim, ó, onde que eu estou, para onde eu vou, o que eu sou? Né? Então, por que estou perguntando isso? Porque eu sei que existem igrejas e pessoas que batizaram e batizam como bebê. Eu mesmo fui batizado como bebê. Minha mãe não sabia na época. Só que quando você for ver a Bíblia, você não encontra nenhum único batismo infantil na Bíblia. Não existe isso na palavra. O que é a igreja e as igrejas que batizam crianças, o que elas fazem ou fizeram? Por que elas batizam se não tem na Bíblia? Porque existia, né, ao 8º dia, a criança ela era circuncidada, consagrada ao Senhor, quando era judeu. E o que a igreja fez? Não vou citar nem o nome da igreja, tem muitas, até a igreja evangélica que faz isso até hoje. Ela substituiu essa consagração, essa circuncisão, pelo batismo. Mas eu sei que eu sou só um pequeno pastor e não tenho uma grande denominação atrás de mim. Mas na Bíblia não encontramos batismo infantil. Porque o batismo ele é fruto da decisão consciente de alguém de crer em Jesus. Entende? Então o que nós fazemos? Nós consagramos a criança também, nós oramos por ela. Mas o batismo, ela tem que tomar essa decisão. Porque não adianta nada eu batizar
uma criança quando de criança, não estou me referindo agora a 10, 12 anos, não. Criança, estou falando de 1 mês, 2 meses de vida. Não adianta eu batizar a criança, depois a criança não quer saber de Deus, viver uma vida rebelde e ir para o inferno. O que adiantou o batismo, entende? E o contrário também, se os pais não batizam, não quer dizer nada. Se a pessoa cresce depois e ela aceita Jesus, ela é salva. Entende? Então, nesse momento, eu sei que tem a vontade dos pais é definir um caminho bom também para os filhos. E com certeza, né, depende da sua fé, mas quando nós consagramos, nós fazemos isso. Mas agora, o batismo, né, segundo a Bíblia, é fruto do arrependimento. Então, o que nós fazemos como igreja? E muitas igrejas evangélicas fazem a mesma coisa. A gente estabelece uma idade mínima para alguém poder se batizar. Isso não está na Bíblia, né? Mas na igreja videira foi definido por volta de 12 anos. 12 anos. Por que 12 anos? Porque a gente entende que é uma idade que a criança já tem uma noção mais ou menos da decisão que ela está tomando, entende? Então, pode ser que tem criança com 13 anos que não tem essa maturidade, tem outros com 11 que já sabem exatamente. Mas a gente, né, definiu assim uma faixa etária na qual a gente entende que a criança tem uma noção básica do que é Jesus, que ela é pecadora, que ela se arrependeu e está fazendo uma coisa que ela concorda, que ela quer também, e não os pais apenas. Amém? Amém. Qual que é o pré-requisito único para batizar? Tem muita confusão em relação a isso também. O que você precisa fazer para batizar? Crer. Crer, quem dá mais? Acreditar? Quem dá mais? Arrepender. Arrepender? Arrepender, crer, ter fé. Vocês são muito bíblicos hoje. Parabéns, parabéns. Mas depois não vamos, lembra-se, depois não vamos chegar nesse ponto de novo. Eu quero te mostrar um texto bíblico para te mostrar isso. Atos 8, verso 36 ao 38. E indo eles, quem? Filipe e o eunuco, né? Palavra difícil de pronunciar. Indo eles caminho, chegaram ao lugar onde havia água. Estava lá passeando, né? Provavelmente de cavalo, de carruagem. E disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? Ele pergunta para o Filipe, ele falou: peraí. Vamos parar aqui, tem um lago aqui. O que me impede de ser batizado? Tem alguma coisa que me impede? Ele está perguntando. E Filipe, e disse Filipe: é lícito, ou seja, pode, se crês de todo o coração. Ou seja, qual que foi a condição que Filipe colocou? Você crê? Você crê que Jesus veio, morreu naquela cruz e ressuscitou por você? Você crê nisso? Eu te perguntar, você crê? A senhora crê? Não sei, pastor. A senhora crê? Crê se Jesus veio, morreu e ressuscitou? Kátia, você crê nisso? Eu creio. Crê? Vocês creem que Jesus veio, morreu e ressuscitou? Amém? Amém. Então, pelo menos Filipe diz, é lícito, pode batizar. Aí o que o eunuco respondeu? Respondeu o que vocês responderam. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Filipe mandou parar o carro, descer ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Então, segundo a Bíblia, segundo pelo menos esse texto, a única condição para a salvação é a mesma que o batismo, é a fé. Entende? Não precisa mais nada para batizar. E nem para ir para o inferno. Inferno, desculpa. Para não ir para o inferno, para ir para o céu. Só a fé. Entende? Se para o céu a fé é suficiente, você concorda comigo nisso? Quanto mais para o batismo. Oh, glória. Segundo a Bíblia. Entende? Eu não sei se entro nisso agora, mas eu já vou entrar. Com certeza a pergunta vai surgir depois. Tem muita gente que fala assim, pastor, não estou preparado ainda, não estou pronto, não estou ainda maduro o suficiente, ainda não me santifiquei. São essas sempre
os argumentos que a gente escuta, pelo menos. E eu entendo a intenção por detrás, né? A pessoa quer crescer, quer amadurecer, e essa intenção ela é muito boa. Só que, para entrar no céu, você já está pronto ou não? Então, por que por batismo a gente põe um tanto de obstáculo? Se o batismo sela essa decisão de entrarmos no céu. Entende o que eu estou dizendo? Então, não precisa uma super preparação. A preparação que precisa, que é a fé em Cristo Jesus, você tem. Pelo menos se você prestou atenção na primeira parte e criou de coração. Por isso que fiz questão de colocar isso como primeira parte. Ou é o nosso curso, né? Agora, se você crê, nem pro céu e nem pro batismo ninguém vai por obstáculo. Amém? Amém. Até porque o batismo, como eu falei, ele não é o fim, o alvo final da vida cristã. Ele é a porta de entrada para a vida cristã. Entende a diferença? Claro que temos que crescer, claro que temos que amadurecer, claro que vamos romper. Uhum. Mas isso é o caminho. Esse caminho ele começa com o batismo ou com a conversão. E quando que ele termina? Quando que você vai estar pronto, Quando preparado? Jesus voltar. Se Deus quiser, quando ele voltar. Senão vai demorar até depois dele voltar. Ele diz que a vida eterna é esta, em conhecermos, prosseguirmos em conhecer a Ti. Entende? Então não vai chegar um momento na nossa vida aqui na Terra que você vai dizer, não, agora eu estou preparado. Eu sou pastor, tenho 10 anos e mesmo assim eu não estou preparado se formos colocar a escrita, entende o que eu estou dizendo? Que dia que eu vou olhar no espelho e falar, hoje eu estou 100%. Quando que a gente está 100%? Quando nós estamos por nós mesmos 100%, isso nunca vai chegar. E se chegar, você está mentindo para você, você está sendo orgulhoso. Porque por nós mesmos nunca vamos estar 100%. Agora, por Cristo, nós vamos estar 100%. Mas como? Não dependendo das nossas obras, do nosso proceder, do nosso obedecer. Mas dependendo dele. E quando nós dependemos dele? E como? Pela fé. Pela fé, tudo que é dele é nosso. Amém? Próximo. O batismo é o quê? É o selo, é a confirmação da salvação. Marcos 16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Fala comigo. A fé e o batismo é igual à salvação. Fica à vontade. Entende? Então, é a salvação, é a fé mais a salvação, pelo menos segundo esse texto, que leva ao batismo. Ah, pastor, a pessoa, ela confessou Jesus na cama da morte e não deu tempo de batizar. É salvo? Sim, porque o critério da salvação é a fé. O que é o batismo? E a confissão também? É a demonstração exterior, o selo de uma decisão interior, entende? Acho que o melhor exemplo que eu achei é o casamento. Você fala para o seu cônjuge, eu quero casar com você. Aceita? Sim. Está decidido. O que é o ato ali na frente? É o selo. Né? É a confirmação pública de algo que já foi decidido no coração. Alguém gravou aqui quanto tempo já está? Estamos falando? 53 minutos. Nossa, estou falando muito. Mas tem muitas coisas aqui ainda, mas eu quero falar um último passo ainda. São 2, na verdade. Sobre o batismo a gente encerra, ok? Tem mais 5 minutinhos? Sim. É só um dia que a gente faz o curso também, né? Talvez você fale, pastor, mas e se eu não conseguir? E se o diabo depois me tentar de novo? Você já pensou nessa hipótese? O diabo vai continuar existindo, não é? Vai continuar. Então algumas Temos pessoas que falam, ser não, fortes. depois que eu me libertar, você já ouviu isso? Depois que eu me libertar, eu vou batizar. Mas eu queria ler um texto com vocês que mostra que o contrário acontece.
8 minutos e eu termino aqui, tá bom? 1 Coríntios 10, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. Ele escreve: Irmãos, eu quero que vocês lembrem o que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Lembra que o povo estava seguindo Moisés? Saindo do Egito, passando pelo deserto? Paulo está falando, lembra-se daquela ocasião. E aí, por que ele falou para lembrar? Ele diz, todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo mar vermelho. E aí, o que ele diz? O que essa experiência de povo de Israel tem a ver com a nossa fé hoje? Ele conclui. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Ou seja, você sabe que o povo de Israel é um símbolo, são simbologias pela nossa fé cristã. Então, quando eles passaram pelas águas, isso aponta, simboliza o quê? O batismo nas águas. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio aqui? Sim. Sim ou não? E o que é o batismo na nuvem? Pergunta-chave. Tem 2 batismos na vida cristã. Um é nas águas e outro é com o Espírito Santo. Lá atrás, o povo já passou pelas 2 experiências. Foi batizado nas águas e na nuvem, diz Paulo aqui. Agora eu te pergunto, lembra do caminho? Eles saíram do Egito, o que aconteceu? Faraó deixou ir, mas depois ele falou, eu não posso perder esse povo, não. E 1 milhão de trabalhadores de graça para mim todo dia. Isso é um prejuízo grande. Aí ele foi atrás. E aí, o que aconteceu? O povo passou pelo mar, você sabe quem é Moisés, né? Lembra? Moisés. Bateu nas águas, o mar falou, né? O mar se abriu, o povo entrou, passou, fechou. Que dia que o povo de Israel ficou verdadeiramente livre do faraó e do seu exército? Nesse dia. Olha para cá. O faraó aponta para quem? Espiritualmente falando. O diabo. Egito representa o quê? No mundo espiritual? O mundo. O exército de faraó fala para quem? Aponta para quem? No mundo espiritual? Os demônios. A terra Canaã aponta para quê na vida cristã? A vida cristã é abundante. Deserto fala de quê? De testes, de provações de Deus na nossa vida. Agora eu pergunto, que dia que eu não vou ficar livre do diabo? Nós entregamos as nossas vidas para Deus. Nessa analogia que estou fazendo. Verdade, sim, mas... Nunca. Nunca não pode. Nessa analogia que estou fazendo. Quando nós reconhecemos que Cristo morreu na cruz. Sim, isso é simbolizado através do quê? Através do batismo. Do batismo. Lembra que depois que eles passaram pelas águas, eles ficaram livres do diabo? De faraó? É uma simbologia para a nossa vida. Quando nós batizamos, nós, de uma vez por todas, nos livramos definitivamente nas mãos do diabo. É claro, quando a gente converte, mas o batismo sela a conversão. Então, é uma coisa só. Entende o que eu estou dizendo? Como é importante o batismo? Então, se você está esperando para ser liberto, eu quero te encorajar, batiza-se. Amém? Mas, pastor, por vezes, quando a pessoa batiza, sei que o diabo põe mais tentações na vida da pessoa. Isso pode acontecer, não vou negar. Então, quer dizer que, no meu ponto de vista, nunca estamos livres, porque o diabo está sempre ali a rondar, à espera de uma oportunidade. Sim e não. Sim. Existe uma diferença entre ser escravo do diabo, entre ser Sim. filho do diabo, se eu posso colocar dizer isso, e o diabo está em nossa volta nos atacando. Essa é uma grande diferença.
Antes da conversão e antes do batismo, a pessoa é mesmo filho do diabo, diz a Bíblia, né? É filho da ira. Ou seja, o diabo é dono da pessoa. Né? E, inclusive, a pessoa, se ela morrer sem Jesus, ela vai para estar com o diabo por toda a eternidade. E aí, então, a pessoa ela é escravo do pecado, ela não tem nem opção. Entende? O pecado para ela é a única opção. Ela não pode dizer, hoje não vou fumar, hoje não vou fazer isso, hoje não vou fazer aquilo. Por quê? Porque ela é escrava do pecado, entende? Agora, quando ela se converte e ela batiza, ela é liberta, né, do diabo. Ela se torna filha ou filho de Deus. E agora ela tem a opção de pecar ou não pecar. Entende? E é claro que mesmo filho de Deus, o diabo, a Bíblia diz, ele anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando para devorar. A Bíblia diz que há setas que voam de dia. A Bíblia diz que tem o dia mau, por isso que a gente precisa da espada, entende? Da armadura. Então, mas é muito diferente você ser escravo do diabo ou você ser filho de Deus e ser atacado pelo diabo. Entende? Então o diabo, ele ainda vai nos atacar, isso é verdade. Mas ele, nessa condição nova, ele nos ataca para quê? Ou com qual finalidade? Ou com qual destino? Nos ataca, mas ele já perdeu. Esse ataque não vai prosperar. Esse ataque não vai frutificar. Entende? Diferentemente da condição anterior. Antes a gente era escravo. A perca já era garantida. Hoje, como filhos de Deus, a vitória já é garantida. Ainda que o diabo tente. Entende a diferença? Eu posso... Sim. Eu entendo assim, ó. Quando você batisma, Deus está te blindando ali de uma forma... Você tá no mundo, aí você tá... o diabo tem você nas mãos deles. Você vai lá e peca, você fica com vergonha de chegar diante de Cristo para pedir perdão. E quando você é batizado, ele não tem mais essa graça. Porque aí o Espírito Santo está dizendo, vai lá, filha, vai lá, eu abri essa porta e agora você não precisa olhar mais para trás. Porque quando nós está preso no mundo, o diabo faz que nós afasta de Cristo. Mas a hora que a gente passa pelas águas, ele abre aquela porta. Nos enche do Espírito Santo. A gente tem um conhecimento, né, da palavra e ali a palavra é o nosso escudo, né? A gente sabe como se proteger do inimigo. Antes você era só você e o diabo, e você já era dele. Hoje é você com Jesus contra o diabo. Isso. Amém. Amém? Oh, glória, Ficou recebe. 100% claro. Irmãos, para concluir a minha parte, tem uma coisa importante ainda sobre o batismo, e é realmente o último ponto. 1 Coríntios 12, 13, a Bíblia diz, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Então, além do batismo ser uma união com Cristo, o batismo tem um segundo aspecto nesse sentido. É você se une também com o corpo, que é a igreja, entende? Então, ao mesmo tempo que você se une com a cabeça, que é Jesus, você também está sendo batizado para dentro da igreja, ou seja, você faz parte agora, depois do batismo, oficialmente da igreja do Senhor. Então é como se o batismo, talvez a gente pode dizer assim, é o cartão de entrada para participar realmente, espiritualmente, né, no mundo espiritual da igreja. Por isso que às vezes a gente fala assim que a ceia, nós recomendamos que seja para quem é batizado. Por quê? Porque quando a pessoa se batiza, e só nesse dia, ela realmente decide de fazer parte da igreja, fazer parte do corpo, fazer parte da comunhão dos santos. Entende? Então é nesse dia que a pessoa, ela também declara. Primeira coisa que ela declara, eu sou de Jesus. Mas a segunda coisa que ela declara, eu também agora faço parte da igreja. Não da videira. Né? A videira é só um pedacinho, Só uma porta aberta. só um nome que nós nem foi eu que coloquei, né? Mas eu estou na igreja do Senhor aqui na terra. Isso envolve todos os cristãos, todas as igrejas. Ok? Então você faz parte da videira, né, também. Então, isso. Amém.
Perguntas. Então, essa foi a segunda parte. Agora a terceira. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou clara? Eu tenho E uma também eu pergunta, queria te perguntar, pastor. como que você está em relação ao batismo depois dessa aula? Decidiu, ainda está em dúvida, vai pensar mais? Por favor, dona Gênia. Posso fazer a minha pergunta? Bitte, bitte. Pastor, como é que ficam as pessoas que são da igreja, que foram batizadas, que têm tanta fé, que dá impressão, para mim dá-me impressão, que se entregam de corpo e alma, mas não conseguem perdoar o seu irmão por qualquer coisa que ele tenha feito. Não conseguem. A mim já me foi feita esta pergunta. Se alguém matasse o teu pai ou a tua mãe, tu perdoarias? Eu perdoaria. Não tinha contacto com ele, não era amigo, abraçar, vir à minha casa ou à casa dele, não. Mas eu perdoava. Não lhe ia desejar a morte, não lhe ia desejar nada de mal. Eu sou assim, pastor. Esta pessoa não acreditou. Paciência, o que é que eu vou fazer? Eu ia perdoar, podia ficar chateada naquele dia, muito triste, não sei o quê, mas Deus ia me tirar esta lembrança e eu ia perdoar. Eu dava-lhe a mão, se ele passasse por mim, cumprimentava, eu cumprimentava. Boa tarde. E há pessoas que não conseguem fazer isso. E a A pergunta é, ninguém. isso, A ninguém. Deixa eu só entender melhor. Eu entendi tudo que a senhora disse. Sim. Em relação ao batismo, isso, a senhora está falando que como que fica essa pessoa que já batizou, depois Sim. não perdoa? Sim, Em sim. relação ao quê? A salvação? Ou por que ela não perdoa sendo que batizou? Em relação... Ela não perdoa sendo que já é batizada, eu acho. Por que ela não perdoa sendo já batizada? Sim. Porque ela Por quê? decidiu não perdoar. Não liberta o coração. Sei que talvez uma pergunta, uma resposta simples, né? Talvez pouco, mas o batismo, ele não faz de nós um robô, né? Tá bem, não Ou faz seja, Deus. a pessoa ela pode batizar, depois ela pode ir lá matar alguém. Ah, pronto. Deus Isso é não que eu vai. queria saber. Entende o que eu estou dizendo? Então Assim, ela talvez- não estará nunca perdoada. Por Deus não está. Eu acho, pastor. Se eu já fui perdoada, eu pedi perdão ao pastor, pronto, por intermédio do pastor, pedi perdão a Deus. E mesmo sozinha pedi perdão a Deus. Por qualquer erro que eu tinha cometido. Sei que já, depois disso, eu fui batizada, recebi Jesus, estou na igreja, sim senhora é, saio dali, vou matar alguém ou vou-lhe prejudicar de qualquer das maneiras. Como é que eu vivo? Com perdão, com pecado, serei perdoada por Deus? Entendi. Outra vez, quantas vezes Deus vai ter que me perdoar por eu maltratar, ou odiar, não querer, ou não sei o quê? Acho que tem várias respostas que eu posso dar. Sim, pastor. A primeira é essa. O batismo não faz de nós um robô Sim, que agora nunca mais pode fazer coisa errada. Perdoar, matar, entende? Mesmo batizado, eu tenho um livre-arbítrio. Se amanhã eu decido não vir para a igreja mais, ou Desviar. não perdoar, Deus ele não vai me forçar ou obrigar a isso. Primeiro. Segundo, uma coisa... São duas coisas. Uma coisa é você crer, converter e batizar. A segunda coisa é você viver de acordo com a vontade de Deus. Entende? São duas coisas diferentes. Tem pessoas que batizam, mas passam 6 meses e falam, não, eu não quero viver de acordo com a vontade de Deus mais. Isso, né, é uma decisão que a pessoa toma. O Deus não obriga. Agora, teologicamente, por que a pessoa faz isso, né? Talvez a gente pergunta. Por que batiza e depois não vive? Tem duas opções bíblicas. Primeiro, pode acontecer que a pessoa nunca converteu, nunca nasceu de novo. Isso é uma opção. Nem todo mundo que vem no culto e nem todo mundo que também batiza nasceu realmente de novo, entende? Então, isso só Deus sabe. Estar presente no culto não nos faz cristãos, e nem o batismo, entende? O que acontece no coração de cada um, eu não sei avaliar. Só Deus sabe, sim, entende? só Deus. Então, se a pessoa batiza, depois mata alguém, talvez ela nunca converteu, talvez é um momento ali, né, que
de emoção, sei lá, e a pessoa não converteu ainda. Essa é a primeira opção. Como que talvez a gente sabe disso? A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se a pessoa batiza e depois vive uma vida pecaminosa pro resto da vida, é bem provável que ela nunca converteu. Agora tem uma segunda opção, que é qual? A pessoa nasceu de novo, ela é filho de Deus, ela realmente creu, só que está no momento de fraqueza ou ela desvia-se da fé. Né? Então ela vive temporariamente fora da vontade de Deus, mas uma hora, se é filho, se nasceu de novo, uma hora o pai vai buscar, ela vai corrigi-la. Ou nessa vida ou depois dessa vida. Mas se é filho, o pai disciplina para o bem. Entende? Entendido, pastor. Obrigada. Eu acho, a Bíblia diz, você que não ama o teu irmão é assassino, né? Porque não há pecado maior ou pecado menor. Tudo é pecado para Deus. E eu acho que essa pessoa precisa de ser liberta. Na minha maneira de ver, né? Precisa de libertação. Se você está aqui e não vai perdoar alguém, então melhor não batizar. Pastor, eu tenho uma perguntinha. Eu já fui batizada e a semana passada eu levantei a mão do Dieguinho, porque eu sentia vontade dele poder ser batizado. Mas ele não fala conosco. Ele entende, claro. Ainda não tive a possibilidade de poder colocar no computador dele essas perguntas sobre a religião. Mas, assim, eu gostaria muito de batizar ele. Tenho como batizar ele? É possível? Porque você falou anteriormente na passagem que Jesus se batizou e Jesus não tinha nenhum pecado. Eu acredito assim, que o Dieguinho, ele é uma criança pura, ele não tem pecado. E sim, os pecados talvez que veio de mim, porque ele saiu do meu ventre, né? Então, nós, né, não somos puras. Mas, assim, às vezes, não que eu me pergunte, mas tem gente que fala, para que batizar? Ele é puro, ele é um anjo de Deus, né? Mas assim, eu senti vontade semana passada de batizar. Então a pergunta é, devo batizar ele? Ou não? É necessário? Como é que fica aí essa pergunta? Eu confesso que é uma situação que eu nunca me deparei, vou ser bem sincero. Eu queria te fazer uma pergunta. Esse computador que você mencionou, sim, ele comunica através desse computador, sim, ou não? Sim, sim. Como que funciona no caso? Tipo Você assim, comunica com ele, com esse... Não, então, é um computador que fica na frente dele. Eu coloco as figuras, tipo, vou dar um exemplo, assim, de beber água. Eu acho que eu tenho aqui dois símbolos. Tipo aqui, se eu pergunto se ele está com sede e se ele quer beber água, eu uso tipo esse símbolo aqui que é de sim e de não, o verde e o vermelho. E daí eu pergunto para ele, ele olha se ele quer beber, ele olha para o sim. Então o computador é a mesma coisa, é uma tela cheia de figurinhas e aquelas figurinhas cada uma tem um significado. E daí eu até falei para a Carla que eu ia assistir hoje o curso, mas que eu ia fazer uma página com esse tema, ia conversar com ele, explicar o que é batismo e tal lá. E daí... Se ele tem possibilidade dessa forma comunicar... Porque ele não entende ainda essa parte da religião, né? Então vai ser uma coisa nova que eu tenho que primeiro ensinar, explicar, e até ele entender pode custar um pouquinho de tempo. Claro. Para ele poder dizer sim ou não. Então assim, foi praticamente uma coisa que, da minha vontade, que eu senti a semana passada. Eu confesso, nunca me deparei com uma situação como essa. Porém, se existe essa possibilidade dele, vamos dizer assim, aprender, entender e responder a isso, né? Eu não sabia que existe, mas pelo que você está me falando, existe. Eu acho que seria preferível mostrar para ele. Esperar mais, né? Então, tipo assim, eu ensinar... a mostrar a ele. Se possível, eu acho que seria o melhor caminho, sim. E deixar para uma outra próxima vez, então, onde sim, eu vejo isso que ele está demora, mais preparado. Né? Até ele associar uma coisa sim, nova, demora, né, ou não? Demora, claro. Porque é uma coisa, eu não sei, vai dependendo de como ele vai entender aquela situação rápida. Mas, assim, quando é que vai ser o batismo? Nós não definimos uma data
Ainda justamente porque eu queria também até ver com vocês. Porque se for daqui a tipo um mês, mais ou menos, então eu vou tentar Não, praticar diariamente isso com ele, para poder, antes do batismo, dizer, ok, ele entendeu que dá a resposta, né? E aí nós podemos até perguntar na frente dele. Eu queria até ver com vocês, até trouxe uma lista aqui, para você pôr o nome, data de nascimento, telefone, vai batizar ou não, ainda está em dúvida. E eu esqueci de colocar, mas aqui atrás... Você quer ser batizado, filho? A gente pode colocar uma data, queria colocar uma lista aqui, se tem já data que você não pode de jeito nenhum, porque eu queria encontrar uma data, lógico que a maioria das pessoas podem. Minha ideia é fazer antes das férias, porque normalmente as férias já é mais difícil a gente encontrar. Um pouco antes das férias, que já está bem quentinho, né? Mas ainda que não caia nas férias escolares, essa é a minha vontade. Mas eu queria pedir para preencher aqui. Tem ainda algumas pessoas que não estão aqui hoje, que um está trabalhando, outro não pôde vir, outro está fazendo, né, um esporte. E aí eu convidei todo mundo a pedir para vir hoje, mas como, né, uma parte não veio, eu vou fazer uma segunda vez, só em alemão, que a maioria das pessoas falam em alemão. Na hora que eu vou mandar o vídeo, inclusive pode parar já.